Se mulheres ajudaram a criar a internet, a genética moderna, a radioterapia, a exploração espacial, por que nós não controlamos ainda a maior parte do dinheiro das empresas e das decisões globais? Existe uma cientista brasileira liderando todas as manchetes mundiais, falando sobre regeneração da medula espinhal. Ela é a professora Tatiana Coelho, de Sampaio, da UFRJ. Há décadas ela trabalha com estudos envolvendo laminina e polilaminina, proteínas da matriz extracelular, investigando seu potencial em lesões medulares, uma das áreas mais desafiadoras da medicina moderna. E, gente, isso significa algo muito claro. Existe ciência brasileira avançando para etapas formais de validação clínica. E isso não é nenhuma promessa milagrosa. E você sabia que muitas mulheres criaram e inovaram em coisas que a gente nem imagina? Só que se você parar para pensar, você com certeza conhece muitos mais nomes masculinos de fundadores de startups americanas, né? Todos homens, de CEOs, de políticos, sempre vem nomes masculinos e não femininos. E a pergunta que surge é: se mulheres ajudam a produzir ciência, tecnologia, inovação em escala global, por que ainda ocupamos pequenas parcelas de lugares onde dinheiro e as decisões finais são definidas? Já parou pra pensar nisso? Então hoje iremos fazer um vídeo analisando a história de mulheres potentes e também de doutora Tatiana, que é um dos nomes mais relevantes do mundo e é do Brasil. Então bora lá falar de mercado comigo. Segundo a Unesco, mulheres representam aproximadamente 33% dos pesquisadores no mundo, 1/3 da produção científica global. No Brasil, o dado é ainda mais expressivo. Mulheres representam cerca de 52% dos integrantes de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Já na pós-graduação brasileira, são aproximadamente 57% dos titulados. E o que isso significa, né? Que delícia esse frescor. Na base da formação científica, o cenário feminino já avançou demais e já mudou. Então, basicamente, essa próxima geração de cientistas brasileiros serão majoritariamente femininos. Que é óbvio que, gente, essa discussão de homem e mulher nunca foi sobre capacidade, e sim sobre ter as mesmas possibilidades e a mesma progressão. E você sabia na sua casa que a modernidade, ela tem uma assinatura feminina? Gente, quando foi o baile da Cifurrado ano passado, que tinha que fazer homenagem a pessoas relevantes, eu fui convidada muito perto do evento, 5 dias antes do evento, mas eu já tinha me programado totalmente pra ir de Hedy Lamarr, que não sei se vocês sabem, mas foi uma das mulheres mais relevantes de Hollywood, que basicamente fez o princípio do Wi-Fi. Vamos lá que eu trouxe alguns nomes muito interessantes da história pra gente entender a potência feminina que sempre existiu, mas nunca teve o foco que a gente gostaria, né? Então, a radioatividade, que abriu caminho para a radioterapia, que é uma das tecnologias que a gente usa até hoje, tem a assinatura de Marie Curie. A estrutura do DNA só foi possível porque Rosalind Franklin produziu a imagem crucial da dupla hélice. Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo documentado da história no século XIX. Basicamente criou o algoritmo. Katherine Johnson realizou cálculos orbitais fundamentais para a missão Apollo 11. Hedy Lamarr desenvolveu o princípio do salto da frequência. Sabe qual que é esse salto da frequência? A tecnologia que sustenta o Wi-Fi, Bluetooth, enfim, parte dessas comunicações modernas. A história dela é bem legal, se quiserem um dia eu trago pra vocês. Então assim, gente, a gente não tá falando de participação marginal. Estamos falando de pilares que as mulheres ajudaram a construir, como saúde, genética, computação, comunicação, tudo tem um dedinho feminino. Só que você sabia disso? Não sabia, é óbvio, né? Então, meus amores, sinto informar vocês, mas a modernidade, ela não foi construída só pelos homens. Ela foi construída por cérebros e muitos deles
eles eram femininos. Mas nós continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócio de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. E se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 790 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. E claro, gente, já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Já postem esse vídeo nos seus stories para aumentarmos nossa comunidade de gatas gostosas e inteligentes. Escreve, hype, comenta, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Bora lá continuar. Só que assim, a gente falou de ciência, falou de nomes relevantes. Quer cair da cadeira, meu amor? Vamos pros dados dos números do topo que contam uma história totalmente diferente, tá? Segundo a Fortune, lembra que, gente, todos esses dados vocês encontram, podem pesquisar. Segundo a Fortune, em 2024, mulheres representavam 10% dos CEOs das empresas do Fortune 500. Tem noção, gente? Apenas 10% dos CEOs mais badalados são mulheres. No Brasil, dados do IBGC indicam que mulheres ocupam menos de 20% das cadeiras em conselhos administrativos. E quando falamos de capital de risco, o contraste se intensifica demais. Empresas fundadas exclusivamente por mulheres receberam cerca de 2% de investimento global do Venture Capital em 2023. Tem noção que é 2%? Segundo análises citadas pelo Fórum Econômico Mundial com base em dados de PitchBook. Gente, quando a gente fala de 2%, é algo muito dolorido, porque, ok, a gente já trouxe várias análises aqui pro canal, mostrando que quem realmente movimenta a maior parte de várias indústrias econômicas são as mulheres. Mas por que as mulheres ainda não representam grande parte de quem decide o que vai ser feito e decide os movimentos socioeconômicos? Porque assim, 2%, gente, o que é isso? 10% das CEOs mulheres, 500 empresas mais relevantes mundiais? É muito pouco, é muito triste e isso precisa mudar. Porque sabe o que esses dados trazem para nós? Isso significa que a maior parte das decisões globais ainda são feitas por homens. E aqui entra uma questão demais. Quem decide o que cresce? Bora analisar sobre capital e sobre a infraestrutura do poder. Quem que tem o poder? Gente, vamos pôr na cabeça antes alguns conceitos que já pega o seu caderninho e anota que isso é um papo muito relevante. Vocês, meninos, estão assistindo, vocês têm o dever de panfletar sobre mulheres. Perguntem para os seus namorados, para os seus maridos, para as pessoas ao seu redor, para os homens, quem são mulheres que eles admiram. A maioria deles não sabem. E isso é uma estrutura que vem de muitos e muitos anos e cabe a nós transformar isso. Eu não tô aqui militando, sendo feminista, eu só quero realmente ocupar espaços e como a minha audiência tem 95% de mulheres, aqui que a gente alcança milhões de pessoas, é muito necessário trazer esses papos. Meninas, estudem, meninas, façam pós-graduação, meninas, vão lá e mudem a vida de vocês através do estudo. Eu quero ver vocês ocupando esses espaços, porque esses espaços nos pertencem e eu sei onde eu quero chegar e eu sei onde você vai chegar também. Vamos pensar primeiro que capital define escala, isso é fato, tá? E a escala define o impacto. E o impacto define a narrativa. Anota essas 3 frases que elas são bem importantes pra gente entrar nesse roteiro, tá? Porque se as mulheres, elas produzem um conhecimento, né, visto os nossos dados, que a gente tem muitas pesquisas vindo femininas, só que o financiamento em larga escala, ele ainda é concentrado, o poder estrutural permanece desequilibrado. Porque, gente, isso aqui não é uma falha individual de uma indústria, meu Deus, isso acontece numa indústria, não é isso. É uma arquitetura institucional que ela ainda performa da mesma maneira e está totalmente desequilibrado. Durante séculos, universidades, conselhos corporativos e sistemas financeiros foram desenhados sem participação feminina significativa, até hoje, né, que esses dados comprovam. As mulheres só puderam votar no Brasil a partir de 32, gente, meu Deus do céu. E o acesso massivo ao ensino superior feminino é fenômeno apenas do século XX, é algo muito novo. E, gente, estruturas construídas ao longo dos séculos e séculos não se redistribuem em apenas décadas. Então não tem como a gente fazer uma mudança em poucas décadas de algo que há
séculos vendo esse poder masculino. Mas se a gente tentar, pelo menos, conseguir ali ter uma mordinha dessa pizza que é extremamente importante, a gente tem que fazer esse movimento. Só que trago boas notícias, depois de muitas notícias horrorosas, né? O mundo está em movimento e algumas pesquisas deixam a gente respirar um pouco em paz. Na Noruega, políticas de cota implementadas de 2008 elevam a presença feminina em conselhos corporativos para cerca de 40%. Anotem essa palavra, cotas, né? Que tem gente que acha que cota é uma coisa horrorosa. Desculpa te falar, meu amor, só você tem esse privilégio. Só que isso não significa que a presidência executiva se tornou automaticamente proporcional. Que uma coisa é uma mulher estar presente num conselho corporativo e outra é estar na presidência executiva. Aqui manda, gente. Aqui, ó, só peneira. Nos Estados Unidos, mulheres são maioria entre graduados universitários há mais de uma década. Então a educação, ela realmente virou, né? A gente vê hoje uma presença feminina muito forte na academia e todo corporativo ainda não acompanhou o mesmo ritmo. Então sim, as mulheres são mais formadas, as mulheres são mais estudadas, mas ainda elas não estão lá dentro do corporativo. Só que é claro, né, gente, que com o movimento de acontecer a modernidade, das coisas estarem mudando, da gente tendo mais acesso à informação, a gente tende que com o fluxo normal da vida isso tende a melhorar, né? Porque a gente tem que pensar que a base ela muda primeiro e depois o comando vai mudando com o tempo. Mas sabe uma má notícia que eu tenho pra te dar? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o gap salarial global médio permanece em torno de 20%. Então as mulheres ainda recebem bem menos do que os homens. Estudos da Harvard Business Review apontam que diferenças na socialização de risco e negociação podem influenciar trajetórias executivas e captação de investimento. O que isso traduz? As mulheres ainda têm muito menos captação de investimento e muito menos acesso a tais negociações. Parem de achar que isso é um determinismo biológico, como se a mulher fosse o sexo frágil que tantos falam, que a mulher é sensível. Ai, não dá pra ter uma mulher numa cadeira executiva porque ela traz pro sentimento, ela traz pro emocional. Gente, isso nunca existiu. Isso foi uma coisa que impuseram pra gente e a gente ali comeu porque só teve essa opção também. Isso foi um contexto cultural que colocaram nós mulheres nisso e a gente não tem que acatar isso pra sempre, não. Meninos, historicamente, quando a gente olha pra história, eles sempre foram incentivados a uma competição extrema e uma exposição ao risco. Já as mulheres sempre foram condicionadas a esperar previsibilidade e estabilidade. Então a mulher sempre falou, ai amor, fique em casa cuidando dos seus filhos, que é melhor você ter uma rotina todo dia, bonitinha, sem nenhum tipo de exposição, nem sem nenhum tipo de risco, porque vai ser melhor pra você. Aqui não estou julgando nenhuma escolha feminina, tá, gente? Toda mulher pode escolher o que quiser. Se você não quer se matar de trabalhar, vai fazer sua vida, vai cuidar dos seus filhos. Isso aqui a gente tá falando sobre pertencimento, né? Porque você não quer estar dentro, que as mulheres em geral não podem ter essa oportunidade. Mulheres como eu, por exemplo, eu quero estar dentro. Não tenho possibilidade. Eu falo nos grupos de trabalho da minha empresa e quando eu falo, os fornecedores não respondem. Quando é meu sócio masculino, meu marido, as pessoas respondem. Quando eu chego numa reunião de trabalho, se eu não falar mais grosso, se eu não me pontuar melhor, se eu não me posicionar, eu não tenho o mesmo tipo de oportunidade. E isso não vem falar, Marcela, você tá sendo mimizenta. Não tá, gente. Você só tá falando isso que você não está dentro desse contexto. Eu passo isso todos os dias. Eu sei como é difícil. Agora, vamos mudar completamente o eixo dessa conversa, que talvez, gente, a gente não tenha que continuar falando sobre por que a mulher ainda não chegou lá. Claro que é muito importante. Trouxe fontes e dados concretos para vocês entenderem o tamanho desse problema. Mas vamos falar das soluções. Tem muitos lugares que o poder está mudando e a gente não percebeu ainda. Então, essa conversa precisa existir. Primeiro de tudo, gente, o mercado, ele não é moral, tá? Ele não é ideológico, ele não é uma coisa, abstrata. Mercado, a gente tá falando de dinheiro. E dinheiro é oportunista. O dinheiro e o movimento está onde há ali um resultado. Então, o que o dinheiro segue? O mercado. Desejo, tendência, movimento. E o movimento mais poderoso das próximas décadas, que aí entra o eixo muito feminino nisso, não é mais o petróleo e esses lugares tradicionais que a gente entende. Sabe onde é? Saúde, wellness, longevidade, biotecnologia, prevenção, bem-estar, ciência aplicada ao corpo. Escreve que eu estou te falando. O futuro da indústria inteira é sobre ciência,
sobre corpo, sobre como melhorar a nossa longevidade, como que a gente consegue morrer mais velho, mais inteirão. Tá entendendo, né? Pra vocês terem noção, o mercado global de wellness já ultrapassa 5 trilhões de dólares segundo o Global Wellness Institute. E ele cresce muito mais rápido do que setores industriais tradicionais que a gente já conhece. Então, o que acontece com a economia hoje, gente? A economia, ela tá migrando do músculo pro metabolismo. E aqui a conversa que a gente tá tendo aqui, ela muda de nível. Porque nas áreas da saúde, pesquisa biomédica, laboratórios e universidades, as mulheres já estão lá. Não no topo, né, do cheque do money, mas na fronteira do conhecimento que vai se resultar em dinheiro e capital. Então, enquanto a maior parte do debate público discute entre cargos corporativos, tudo que tá acontecendo, existe uma brasileira que a gente falou lá no início, uma cientista brasileira, que dedicou mais de 2 décadas a um dos maiores desafios da medicina moderna, que é regenerar a medula espinhal. O nome dela é Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, bióloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, formada em ciências biológicas pela própria UFRJ, com mestrado e doutorado na instituição. Realizou pós-doutorados internacionais e construiu uma carreira acadêmica sólida, focada em biologia celular e matriz extracelular. Gente, a doutora Tatiana, tudo isso aqui tá vindo da bio dela, tá? Desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, ela pesquisa como recriar um ambiente bioquímico capaz de estimular neurônios a se reconectarem após lesões. Basicamente, gente, o foco do trabalho dela é uma molécula chamada polilaminina. É uma forma polimerizada da laminina, proteína essencial no desenvolvimento embrionário para organização e crescimento de neurônios. Gente, a tese científica ela é bem sofisticada, né? Mas a ideia central ela é muito clara. O que acontece nesse processo? Se você modifica o ambiente ao redor do seu neurônio, que ele tá lesionado ali, você pode estimular crescimento e reconexão. Tanto que já tivemos 6 casos de pessoas que voltaram a andar, voltaram a ter os seus movimentos, porque eles vão lá, eu vi a reportagem, eles vão e eles dão uma injeção na medula da pessoa e eles conseguem trazer essa proteína ao redor do neurônio que estimula ele a voltar a ter reconexões, que basicamente o que acontece com a pessoa que é tetraplégica, paraplégica, ela perde essas conexões, né? Então o corpo ele para de se conectar, então você perde os seus movimentos. Eu tive uma pessoa tetraplégica na minha vida, que foi o meu avô, que morava conosco, que ele morreu já há mais de 15 anos, mas eu já era uma adolescente e era muita dedicação, gente. Meu avô foi tetraplégico, depois ele foi paraplégico, depois voltou um lado dos movimentos dele, o outro ficou parado e era muito difícil mesmo, tanto pra ele quanto pra nós, porque imagina, naquela época não tinha a inclusão que tem hoje, não tinha nada das tecnologias que tem hoje, então ele sofria demais, tanto que ele sofria de depressão muito forte, porque ele tinha muitas dificuldades, tanto físicas quanto mentais. Então eu estive do lado de um PCD desse e eu sei o quanto uma notícia dessa abre tanta esperança no coração de milhões de pessoas que sofrem todos os dias com esses problemas nas suas medulas. Então, isso tá acontecendo com a doutora Tatiana, gente, é uma evolução extrema do nosso Brasil. Não só olhando como mulheres, mas mulheres brasileiras. Olha que importante, a mulher central do mundo hoje ser brasileira. E o que ela fez? Em vez de ela aceitar que a medula ali, ai gente, a medula não regenera, dane-se, ela perguntou, e se o ambiente da medula estiver errado? Após mais de 20 anos de pesquisa pré-clínica, a polilaminina avançou para a autorização de estudo clínico de fase 1 no Brasil. Então, gente, tem muitos anos ainda para ter essa aprovação e com o acompanhamento da Anvisa e Ministério da Saúde focado inicialmente em segurança. Que o que eles entenderam é que os pacientes que acabaram de se lesionar, eles têm muito mais porcentagem e chances de conseguir voltar aos seus movimentos como tiveram essas pessoas que conseguiram, mas pessoas que já estão há muito tempo com seus acidentes não conseguem mais. Que isso aqui, gente, não é uma promessa de cura, tá? É uma ciência em fase de validação clínica e vão anos e anos até evoluir, mas se Deus quiser, isso vai acontecer. Só que aqui, gente, o ponto que interessa pra essa conversa, por que a gente trouxe a doutora Tatiana como foco desse vídeo? Se uma tecnologia como essa se consolida, ela não é apenas um avanço médico. Ela vira patente, indústria, startup de biotecnologia, exportação de tecnologia, PIB, influência geopolítica, e isso é um poder muito grande. Por que é um poder? Presta atenção, lembra que eu falei que vocês iam usar os dados que eu citei lá antes pra vocês? Quando a economia do futuro é baseada na saúde, longevidade e ciência, quem está mais próximo do novo centro do poder? Sabe por que é isso, gente? Porque o eixo do poder tá mudando. Quem entender primeiro esse game ganha!
Acelera, gata. Porque durante séculos, gente, o poder ele foi definido por força física, território, indústria pesada, capital financeiro tradicional. Só que o século XXI ele está sendo definido por outra coisa. Dados, biotecnologia, saúde preventiva, tecnologia aplicada ao corpo e longevidade. A OMS mostra que mulheres representam cerca de 70% da força de trabalho global em saúde e cuidado. Ou seja, elas já sustentam o setor e a indústria. O mercado de fintech cresce ano após ano. A economia de longevidade se torna prioridade estratégica em países desenvolvidos. Investimento em biotech e realtech explodem globalmente. Isso tudo, gente, fontes seguras, tá? Então, talvez a pergunta não seja por que as mulheres ainda não dominam o velho topo. Sabe por quê? Porque se o novo poder, ele está na ciência aplicada, na saúde, na tecnologia do corpo, então mulheres como a doutora Tatiana não estão à margem. Elas estão na borda da próxima década. Que sabor. Porque quando o desejo muda, o dinheiro corre atrás. E quem estiver pronto, quando o eixo virar, essa pessoa ocupa. E com toda certeza, seremos nós mulheres. E aí, meus amores, eu precisava muito trazer esse vídeo pra vocês. Quando eu vejo essas pautas comportamentais acontecendo, eu falo, como que eu trago isso pro meu conteúdo? E realmente eu nunca tinha trazido um vídeo só falando sobre poder e mulheres. E é uma discussão muito importante. Como eu falei pra vocês, o meu público é majoritariamente feminino, 95% de mulheres. É o meu dever aqui incentivá-las a estudar, a ir atrás das suas coisas, a trabalhar e conquistar o espaço que precisa ser nosso. Não estou falando que os nossos homens têm que sumir do planeta Terra, às vezes eu acho. Mas tem que sim haver espaço pra todo mundo. E aí, meus amores, vocês gostaram desse vídeo? Eu amei esse vídeo, eu tava louca pra trazer. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 790 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Já posta esse vídeo nos seus stories pra aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gatas gostosas e inteligentes. Obrigada por tudo, um beijo, tchau!